O mecânico ele tem a obrigação de conferir todas as medidas, fazer a parte de metrologia que tem que ser feito dentro da oficina. Quem sabe a gente não muda essa distribuição, monta um motor num carro, outro no outro. Escova, você recomenda alguma em especial? Do motel. Ô, louco! minha mulher ouviu isso aí. Essa parte... Meus amigos, eu esperei muito por esse dia, eu confesso para vocês, e não imaginei que fosse acontecer dessa maneira como vai acontecer hoje. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a montagem do motor, tanto do GTI MK1, que ainda nem chegou aqui na Racer Performance, mas o motor desse carinha aqui também vai ser montado hoje. A gente vai ter a oportunidade de mostrar uma série de detalhes para quem gosta mais da parte técnica, de entender dois projetos com preparação aspirada, mas completamente diferentes. Vocês vão ver hoje aqui no canal. O Fernando já deixou tudo pronto, tudo no jeito, para a gente poder gravar esse vídeo bem legal para vocês e poder mergulhar em dois projetos muito especiais. Para quem não está acompanhando nada no canal e chegou agora, primeiro, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, sou um apaixonado pelo mundo das máquinas e, coincidentemente, estou fazendo dois carros ao mesmo tempo, dois carros que eu tenho muito carinho. Gol GLT, projeto que eu iniciei no ano de 2019, fiz esse carro como uma releitura, inspirado, um tributo ao Gol GLR, que na época morava lá nos Estados Unidos, o meu carro que hoje em dia inclusive está de volta aqui no Brasil, e em paralelo o GTI MK1. Um Golf GTI da primeira geração vendido nos Estados Unidos, né, chamado Rabbit GTI por lá, carro esse que foi comprado em 2020 num leilão. Tive esse carro durante um ano lá nos Estados Unidos e decidi trazer esse carro para o Brasil a partir do momento que eu me mudei. Esse carro está passando por uma restauração completa, mas muito completa. A carroceria dele acabou de ficar pronta na Baidene Studio. Ainda não chegou aqui na oficina porque essa semana a Mahove vai instalar mais dois elevadores que faltavam e aí vai estar um ambiente tranquilo mesmo para poder trazer o carro para cá e a gente iniciar toda a parte da montagem. Então, em paralelo, o meu carro que eu montei para me divertir principalmente nos track days e o GTI MK1 que eu tenho certeza que vai ficar literalmente um negócio absurdo de bonito e muito caprichado. Isso a gente está tendo uma atenção muito grande em todos os detalhes e paralelo estou conseguindo fazer dois projetos muito especiais. Espero que vocês se divirtam. E aí, daquelas coincidências que eu quero compartilhar com vocês, essa Saveiro chegou recentemente aqui na oficina, já com o motor montado, mas basicamente para instalar toda a parte do sistema de injeção que coincidentemente vai usar os corpos da Genvey, que são esses corpos que eles são uma releitura de uma Weber DCOE, uma Weber deitada, só que montadas elas ficam exatamente com esse visual retrô. Isso daqui a gente vai ter no GTI MK1. Então, a minha ideia no GTI MK1, ele tem um motor transversal, então é isso daqui ficar posicionado para frente do veículo. Então imaginem que quando vocês abrirem o cofre do motor, vai estar o motor transversal e as bocas para frente. A ideia é montar o fluxo cruzado do Golf MK3 num Golf MK1. Então os corpos já estão aqui, esses corpos da Genvey. Então agora é a montagem da parte de baixo do motor que a gente vai fazer. Depois entra uma parte de posicionar no carro, tudo. E aí o cabeçote vai ficar pronto lá na Stumpf nesse meio tempo. E aí a gente faz as montagens dos corpos. Mas mais para vocês verem um pouquinho dessa cara retrô em algo super moderno.
gente estivesse numa cozinha, chamaria de mise en place. Eu aprendi esses dias assistindo MasterChef, que é a preparação antes de cozinhar. Certo, seu Fernando Kfouri? É isso aí, tem que estar tudo limpo, né? Inclusive o chão, livre de poeira, o melhor que der. Fernando, para quem ainda não conhece do canal, profissional com muitos anos de experiência aí no segmento de performance, de reparação, um apaixonado pelos motores, né? Pelos motores de performance, mas um apaixonado de verdade mesmo pelo motor Volkswagen AP. Também. Tô brincando. O Fê, para quem não sabe, durante muitos anos correu com mecânica Fiat. Ganhou muito de muitos Volkswagens. Ah, mas é parte do jogo, né? Ô Fê, você que frequenta bastante a Argentina e conhece muito essa parte de performance. O AP é famoso lá também na parte de performance assim, ou é tipo a maioria é Fiat lá? Sim, é famoso. É que depende da categoria, né? Mas o que tem mais na rua, na época, né? 10 anos atrás, sempre foi Fiat. Uhum. Hoje, claro que com a diversidade de modelos e marcas, né? Aí vai se difundindo a preparação para todas as marcas, né? Uhum. E agora com o remap e tal, aí né, essa coisa vai longe. Sim. O Fiat Uno, Fiat 147, 128, eram os carros preferidos deles, né? Então, eu via bastante por lá. Por lá, né? Isso. E tem alguma coisa que você vê na preparação do argentino que ele pensa diferente do brasileiro, assim? De componentes, de formas, assim, de encarar um projeto de performance, assim? Cara, é meio distinto, né? Porque na Argentina, até hoje, você vai numa arrancada, a maioria dos carros são aspirados, né? Uhum. E é uma forma diferente de você preparar o motor, né? A preparação aspirada. Então você tem que pensar desde do curso de virabrequim, peso das peças, tem que ser o mais leves possíveis para você ter um rendimento bom. O turbo já é diferente. O turbo é o que predomina aqui no Brasil, né? Sempre foi. Desde a década de 90, que eu tive prazer em trabalhar naquela época. Quando surgiram os turbos, o pessoal meio que deixou os aspirados de lado. Porque a relação entre o dinheiro investido e a potência, o turbo é muito melhor, né? Uhum. Mas o prazer de você dirigir um carro aspirado na pista, eu acho, e quem corre, né, sabe do que eu tô falando, que é muito mais gostoso. Uhum. Né? Até na rua, numa serra, você dá uma acelerada, uma subida de serra e tal, né? Não tô falando correr igual louco, mas aquele caráter que o carro tem, né, do aspirado, né, que é muito diferente do turbo. Eu acho bacana, gosto dos dois, eu tenho carro aspirado, carro turbo. Para quem puder, tenha os dois para experimentar isso. São experiências diferentes e difícil dizer o que é melhor. Né? Não tem melhor, tem o dia que você acorda para andar no aspirado e o dia que você acorda para andar no turbo. Exato. E aí, vamos começar por onde? Vamos, aqui a gente já deu uma lavada boa no bloco, né? Depois de lavar a gente dá uma embalada, aqui mesmo a sala sendo limpa, sempre tem uma poeirinha ou outra. A gente tem que deixar isso longe do motor, né? A gente faz o possível aí para fazer o melhor sempre. E para esse motor, vamos supor, para esse bloco estar aqui hoje, não é que ele chegou da retífica e parou aqui, né? É um processo longo esse de preparação, né, Fê? Sim. Por melhor que seja a retífica e por mais confiança que a gente tenha na pessoa que faz a retífica, o mecânico ele tem a obrigação de conferir todas as medidas, fazer a parte de metrologia que tem que ser feito dentro da oficina, né? Então, verificar os mancais, os diâmetros todos, a parte de rugosidade do bloco. Então, para deixar o serviço melhor possível, né? E mais confiável. Eu já verifiquei, já fiz toda a parte de medição. Mesmo assim, na hora de montar, eu vou usar uma ferramenta que é muito antiga,
e é conhecida dos preparadores aí, né? E até de alguns mecânicos de reparadores que e até muitas fábricas indicam para você conferir antes de montar, né? Que é um plastic gauge, que é uma eu vou mostrar ela aqui. Ela é uma fitinha que você coloca, né? Vai chegar a hora aí, vocês vão ver. Imagina, ele é um material que ele se deforma. Ele se deforma, você põe entre o mancal e a bronzina e ele vai amassar. Aí depois você vê a folga, né? Que tem aqui, né? Que você vai comparar com essas medidas. Você pode escolher em milímetro ou polegada, não é? E você vê se aquilo que você mediu tá certo, tá bom, ou tá muito próximo de disso. folga. É bom. Às vezes a gente deixa, por exemplo, as bronzinas todas separadinhas, né? No colo do virabrequim, mas aí vem alguém aqui e muda de posição, né? Então, né? Tem que conferir até o último momento. Tem que conferir. Muitas vezes existe a classificação de bronzinas, né? Muitas vezes o que vai na terceira biela não se aplica à quarta ou à primeira, né? E assim em diante. E isso é determinado, essa posição, pelo fabricante? Por exemplo, um jogo de bronzina genérico, ele tem uma medida só. Ela vai variar, né? E aí a gente pode escolher com o espessor de bronzina, um equipamento, em qual lugar que ela pode ir. Normalmente, quando você compra na fábrica, por exemplo, você vai na Fiat, no balcão, na Honda, na Mitsubishi, você compra pelo código de cores ou pela numeração a bronzina que você precisa de acordo com o seu virabrequim, né? Interessante. E eu vou dar um exemplo, eu vou pegar duas aí e mostrar. Eu acho que é bom exemplificar isso. Para exemplificar o que a gente estava falando, né? Isso aqui são bronzinas de mancais de um motor Fiat, né? Então ela vem com a cor vermelha, azul e amarela, tá? Cada uma tem diferença de milésimos aí, de uma para outra, que faz com que você possa escolher em qual mancal você vai aplicar e ter a folga correta. Aí me pergunta, mas é standard, é original, é novo. Sim, tem a classificação, né? A máquina não consegue deixar tudo no mesmo padrão, sempre tem um desvio de medidas, e para isso que criaram a classificação de bronzinas. No caso de uma bronzina de biela que tem aqui na minha mão, de um Mitsubishi, né? Um Mitsubishi Evolution. Esse fabricante, né, que é a ACL, ela te dá uma opção de você ter, né, a mesma bronzina standard, por exemplo, mas com a classificação HX. Ela tem, quando o código é HX, ela tem aí, você aplicando ela, você vai ter um pouquinho mais, vai ter 2 milésimos aí a mais de folga no conjunto aí. E como é que você toma essa decisão quando você está na hora que vai montar o motor, você coloca ele com todas as bronzinas standard, né? E mede. Você faz o sistema todo de metrologia com súbito e tal, e você vai encaixando aí as medidas que melhor for pro motor. Sempre ficar com a mesma folga em todos os mancais, tanto de biela como do mancal central, né? Perfeito. Se não tem um sistema de metrologia que custa caro e tal, só a retífica tem, usa esse plastic gauge mesmo. O plastic gauge custa barato, né? Isso aqui para fechar o motor, 2, 3 dessa aqui dá para fechar o motor. Dá para você fazer essa parte aqui do virabrequim. E com ela você consegue fazer essa classificação, né? Então é bem acessível aí, fácil, né? Você ter um motor aí bem fechadinho, né? Caprichado. Legal. Isso é bacana. Interessante. Vocês veem que o motor e um bom motor é tudo literalmente no milésimo, né, Fê?
É, assim. às vezes quando a gente vai montar um motor, né, a gente pede para o cliente comprar 2 jogos de bronzinas. Não é que o mecânico quer ficar com um jogo para ele, não tem nada a ver. É que às vezes você usa um pouco dessa caixa e um pouco desse outro. Só que as outras bronzinas são perdidas. Por quê? A bronzina, quando você monta ela, né, você quer fazer uma medida intermediária, você usa uma dessa daqui e uma dessa. E a grossa sempre tem que ficar na parte de baixo, né? A fábrica pede para deixar na parte de baixo. Aí você acaba por inutilizar os 2 jogos de bronzinas, né? Então, eu no caso eu já tenho bastante, né, dos motores que eu mais mexo. Então não, Você sempre vai combinando. muitas vezes eu não preciso pedir 2 jogos, mas acontece. Boa. Bom, a gente vai começar, esse é o 16 válvulas, né? Esse aqui é o bloco 2.0, 16 válvulas. Você lembra como foi a escolha dos componentes desse motor? Na época, assim, o que era a tua ideia? Isso aqui partiu, a ideia foi de um amigo meu, né? Esse motor eu comprei dele. Esse aqui, para quem não conhece, é de um grande amigo meu, o Thiago, né? Inclusive ele tem uma escola de mecânica que eu recomendo para todos aí que queiram, né, ou ingressar no trabalho, né, na oficina mecânica, né, saber um pouco mais, um entusiasta que queira saber um pouco mais da montagem de um motor ou na preparação, eu indico a escola dele. É uma escola muito séria. Então ele tinha um Gol, se eu não me engano era um G3, e ia montar esse motor, mas como ele tinha vários projetos, acabou ficando para trás, né? E aí a gente comprou esse motor dele. E eu ia montar isso aqui num Golzinho bola, né? Que eu já estava de olho e tal. Era um carro de um amigo meu, mas eu agi tarde, perdi a compra do carro e o motor ficou. Aí foi para ti o motor, né? Então ele que escolheu o pistão, biela e né, os componentes para fazer um aspirado mesmo. Então os componentes são muito bons. Né? Então acho que vai dar certo aí, vai ficar um negócio legal, viu? Eu acredito nisso aqui. Lembrando aí que é sempre que vai tirar alguma oleosidade do bloco, ou tirar alguma sujeirinha, usar um pano que não solte fiapo, tá? Pra não ficar nada por aí, né? E acabar por contaminar mais do que o que deveria aí, né? Que a gente já não é um ambiente de fábrica, né? Então a gente faz o que a gente pode. No momento aqui a gente vai montar sem lubrificação nenhuma, justamente para a gente poder conferir, né? Essas medidas aí. Esse é um Vira Volkswagen mesmo, né, Fê? Isso. Ele é forjado, né? O processo de fabricação dele. Não me pergunte de que carro que é que eu não sei. Eu sei que ele tem muitos modelos, né? Então, mas serve aí para nossa utilização. Hein? Tem gente que é perito nisso, né? Olha o código, já sai falando do que é e tal. Eu me concentro mais aqui na parte de folgas e ajustes. Aqui a gente vai montar esses prisioneiros aqui da MTR. Uma segurança melhor aí para o nosso motor, né? Esse é até um ponto interessante de falar, porque a MTR é uma empresa que eu tenho como parceira já há muitos anos. Marcelo, o pessoal sempre muito atencioso. Tem uma fábrica em Caxias do Sul, que até eu já tive a oportunidade de conhecer. E eles fazem uns materiais muito bons, né, Fê? Sim, todos que eu tenho usado eu tenho sucesso com eles. Não tive quebra nenhuma de prisioneiro, né? E tá indo bem. Que bom. É produto nacional, né? Vamos dizer, fabricado aqui. A indústria nacional tem evoluído muito, muito rápido, né? E muito bem também, né? É de se admirar. E o prisioneiro tem um papel importante aí, né? Tem a fixação dos componentes, tem um papel importante, né? Nesse caso, não seria um ponto fraco esses prisioneiros, mas se tem para montar, é muito melhor do que a gente montar um parafuso velho que já tem aí
sei lá, mais de 20 anos, né? Não sei quantas vezes foi apertado isso e a gente não sabe o que aconteceu com eles, né? Se deram um torque a mais, a gente não sabe. Então é melhor colocar a peça nova. Aqui é importante na hora da montagem a pessoa lubrificar, né? E tirar o excesso de óleo, né? Para não encher o canal da rosca ali de óleo, né? Opa, tá ao contrário. Então a gente lubrifica a rosca e depois tira o excesso com um paninho limpo. Literalmente só para dar uma lubrificada mesmo, não é? Para não entrar seco, né? Aí mesmo assim fica um excessinho de óleo, né? Mas ele não chega a dar calço hidráulico, não. Só para não montar seco, né? Ó, você vê que sai um pouquinho, né? Sim. Mas vai bem. Aí cada um faz de um jeito, né? Porque se colocar muito, ele pode ficar óleo no assentamento dele? Se você pegar ele pingando, você joga dentro da rosca e o líquido ele não é compressível, né? Então você vai apertar, vai fazer força e ele não vai chegar no final da rosca. São detalhes, né? Cuidados. É interessante também ressaltar aí que a gente tem que ter um cuidado, né? Na hora de montar tem que limpar as roscas, né? Passar um macho e tal, para as roscas ficarem limpas, né? Muitas vezes fica resto de sujeira, né? Então tem que dar uma verificada nas roscas aí. Na parte de cima, o fabricante ele manda uma graxa de montagem, né? No caso da MTR, ela manda um sachêzinho com a graxa, né? Pra passar aqui nessa parte da porca, né? Nesse assentamento e na rosca, né? Então, isso é muito importante, né? Para você atingir o valor de torque ideal. Escova, você recomenda alguma em especial? Do motel. Ô, louco! minha mulher ouviu isso aí. Namorador! Ai. Aguenta. Gostou dessa? Por essa eu não esperava, confesso. Tem as ferramentinhas específicas para isso e tal. Tem gente que passa com a mão. Eu achei essa, olhei ela, falei essa mesmo. É ela, já sei o que eu vou fazer com isso. Fica muito melhor do que o pincelzinho especial para isso. E é um tamanho específico, Fê? É meio de olho assim? Meio da largura? Meio de olho mesmo. Tá. Mas tem que cobrir toda a parte do mancal, né? Então você não consegue ver a deformação que tem. Se fizer só um pedacinho, né? A hora que ela cai lá pra baixo, né? Mas Acontece. acontece. Isso daqui é por conta de balanceamento, alguma coisa? Não, Não, é marca que vem aí, que fizeram de retífica. Mas essa faceada aqui. Sim. Tipo, aqui tem, aqui não tem, Eles aqui dão tem. uma faceada aí. Quarta. Tá certo. Esse anel tem sempre a mesma medida ou você consegue mexer nessa folga? Dá pra ajustar esse anel aí. A gente vai conferir, né? A folga dele. Esse é o motor do Golf, aquele é do GLT.
A gente já deixou aí mais ou menos no mesmo estágio para poder apertar os dois, né? Só para vocês entenderem, aqui é um motor que vai usar um bloco alto, 2.0, 16 válvulas. E aqui um motor 1.8, 8 válvulas. Bloco baixo. Então, né? Isso. Isso aí. Na hora de fazer essa conferência das medidas, é bom colocar as bronzinas de encosto lateral, tá? Esses anéis de encosto lateral. Para que o virabrequim não mexa e não atrapalhe a nossa medição aí. Sempre com as bronzinas secas, né? Para o óleo não interferir na medição. E a plastigueja ela precisa ficar grudada aqui, né? Para a gente poder, né, conferir. Pelo menos de um lado, né? Se ficar aqui é mais fácil do que medir ali. No caso desse motor. Então aqui a gente está já com os prisioneiros lubrificados, as porcas, né, na face. É bom não deixar excesso aqui, só o suficiente, né? A gente não quer esse material aqui circulando em excesso no lubrificante do motor. A gente vai colocar elas aqui e começar o aperto. Ô Fê, uma vez que você passou essa graxa... Ela vai pode ficar permanecer por vai aí, permanecer. né? Ela vai permanecer. Os fabricantes escolhem um composto aí que não prejudique aí o sistema de lubrificação. É lógico que a gente vai colocar 10 sachê de pasta aí de graxa aí dentro, né? Porque não pode. Mas por isso que tem que passar o mínimo possível. Na primeira passada eu dei uma lambuzada maior, mas depois eu dividi com a que não tinha nada. Eu fiz assim, Pronto. aí dividiu a graxa. Tanto é que eu estou usando um sachê só Para os dois para motores. os dois motores. Os prisioneiros e parafusos, eles têm uma característica interessante, né? Eles, com o tempo, eles vão polindo a rosca, né? E vão cada vez mais... Com o mesmo torque, ele vai apertando mais, né? O aperto dos mancais. Essa é a característica que todo parafuso tem, né? Então... O certo... o certo mesmo é substituir toda vez, né? Porque Toda se você vez. montar isso aqui 10 vezes com o mesmo prisioneiro, os mesmos 8 kg de torque que está no manual, ele vai estar amplificado, Entendi. né? Tem muita gente que fala, não precisa, porque não sabe, né, disso. Então, eu recomendo apertar no máximo 2 vezes aí esse tipo de prisioneiro dessa marca, ou se for um RP, ProBolt e por aí vai, né? Depois pega e troca, substitui, né? Substitui. Porque teoricamente, assim, vamos pensar, esses prisioneiros aqui, teoricamente desse bloco, eles não deveriam sair daqui, né? Pois é. Vai durar muito tempo aí. Não é? E quando o motor acabar, um jogo de prisioneiro não vai ser o fim do mundo no final das contas. É interessante, bom ponto. Tem alguma característica, assim, batendo o olho, que nem você está batendo o olho nessa parte de baixo aqui do bloco, que você vê que motores modernos são diferentes, assim? Cara, depende do motor, né? Geralmente o motor moderno, você olha, ele é muito mais frágil. Existem motores que são modernos, que são um projeto que é de tirar o chapéu, né? Um caso é o EA888, né? Que você vê que é um motor super reforçado, né, cara? Tem vários prisioneiros de mancais, tem várias versões, né? Esse motor, né? Os mais fortes são vários parafusos em um mancal. Ele tem aquele subbloco, né? Então... Que vai junto com o mancal, né?
Então é muito legal aquilo. Você vê que é um motor realmente reforçado. E caríssimo, né? Para fazer uma manutenção. Aquele motor é caro. Mas se usar direitinho, demora muito para estragar. Aquele motor é de tirar o chapéu. Dos modernos, assim, você acha que é um dos motivos, assim, de ser um motor que de fato aguenta potência? Sim, a parte de baixo é espetacular, né? A própria fixação do cabeçote é boa, né? Coisa que nesse motor, no motor o próprio 4G63 já é um pouco deficiente, né? É um projeto moderno, né? Os caras já revisaram isso. Então, a indústria mesmo vai aprendendo aí com os erros e os acertos deles, né? Existem. Lógico. Né? Como todo lugar tem erros e acertos. É que hoje é muito voltado para essa parte de eficiência energética, né? Então provavelmente... Cara, aquele motor, você olha, é tudo tão robusto, né? O virabrequim muito parecido com esse. E você vê que você fala, puxa vida, ainda existe um negócio assim. Né? Eu nunca teria um carro com aquele motor. Porque os carros que esse motor equipa são pesados, né? E que veio para o Brasil, é difícil de achar um carro manual. Acho que a exceção é o Fusca, né? Então, eu não tenho interesse nenhum. Se tivesse um Polo 2.0, aquela nossa conversa, né, de outro dia, com E888, transmissão manual, cara, eu ia ter um. Isso é muito legal. É quase vontade de falar, mas a gente não entende de carro, né? Deixa para quem entende. Pois é. Você calibra teus torquímetros? Você tem um... Sim. Eu tenho um aparelho para conferir, né? É. Aí eu faço a conferência. Então, quando tá fora, tem que mandar para calibrar. Tá. Então você consegue conferir, aferir, vamos dizer. Eu consigo conferir e tem uma empresa que afere, se precisar. Entendi. Usar extensão com torquímetro muda alguma coisa? Não, nada. Você não pode deixar... Você não pode tirar esse ângulo, né? Esses 90 graus. Aqui usar uma ferramenta que faça uma alavanca maior e tal, né? Aí interfere. Aí é ruim, né? Você viu que estalo bonito? Aperta pra você ver. Firme. Firme. Foi, uma conferidinha. Esse foi? Então, vê aí. Sempre bom conferir, né? Apertar de acordo com o manual. Pera aí. Mancal, né? Mancal, aí. E sempre conferir qual manual você está pegando como referência, 8 quilos. Tem que ler, né? Você esquece o plastic gauge lá. Ele vira um calço ali no... Não pode, né? Porque quando a gente coloca o plastic gauge lá, ele não está lubrificado. Então, não tem como. Não, tô perguntando se tipo de gente esquecer, assim, sabe? Já deve ter acontecido. Comigo nunca. Você montar um motor sem lubrificação nenhuma, né? Hoje em dia tá fácil montar motor. Tem um monte de ferramenta disponível. Tem graxa para lubrificar rosca de parafuso. Graxa para mancal, para você prevenir risco em bronzina na hora da partida, que é melhor e protege mais que o óleo, né? Então, a gente vai chegar lá. Demora mesmo, não tem jeito. Falar que monta em 15 minutos é coisa de corrida, né? No meio da terra lá, então, o vento, é outra história, né? Já fiz isso, mas não...
Você já fez? Isso aqui é outra coisa, né? Você já fez em corrida mesmo? Já. Tem que desmontar motor, trocar um virabrequim. Aí vai de qualquer jeito, no meio do box lá e tal. Lava, joga uma gasolina. Tá tudo certo. Funcionou. Mas não é certo. É o que dá pra fazer na hora, né? Uhum. Aí aqui a gente tem que procurar a folga, né? De acordo com a marcação que ficou ali na bronzina, né? Aí, por exemplo, a gente vai aqui. Ponto 0,25, não tá igual, né? 0,38, também não. 51, perfeito. 78, não, é menor. Então a gente sabe que tá por volta de ponto 0,50 de folga. Tem data aqui, não? Não. Tem? Não, tô tentando ver se tinha essa numeração, alguma coisa de data. Aqui, ó, 91. 7/1/91. Coisa boa. Esse é o bloco do carro? Do Gol. Esse é o original do GLT. Aqui a família é tudo unida, né, dos carros. Então, o bloco do GLT é o que vai estar no GTI MK1. O cabeçote que veio com o GTI MK1 é o que vai estar no GLT. Tá tudo assim. Eles estão todos meio parecidos, né? É, esse aí tá legal. O outro a gente vai ter que fazer uma seleção aí, mas eu vou dar uma olhada melhor. E uma coisa assim que, olhando, por exemplo, aqui quase não deformou. Tá folgado, ó. Então, olha esse primeiro aqui. Então, folgado. Aqui quase não deformou. Aqui deformou muito semelhante ao outro, um pouco mais até. Olhando assim de olho, né? Aqui, menos. Menos ainda. Aqui, Piorou. piorou. A gente fez aqui o Fer, né? Fez todo o processo para justamente conferir essa folga. E o motor 16 válvulas, ele foi feito aqui em São Paulo, numa retífica. E ele apresentou uma variação grande, assim, entre os, né? Sim. Entre os mancais. Diferente do outro motor. O outro motor do Golf, eu até já tinha mencionado com vocês, que eu levei lá em Londrina. Eu fui levar e o Fê foi buscar. Isso. Né, na Motor 1000, que é uma das retíficas hoje no universo de performance mais, não só conhecidas, como respeitadas, talvez, Sim, né, claro. pelo trabalho que eles estão fazendo. E aquele motor veio perfeito. E aqui a gente vai ter um trabalho a mais aí, né, Fê? Vai. A gente vai ter um trabalhinho aí. Vamos reconferir todas as medidas agora, para ver o que vai dar para fazer aí. Marcar tudo e anotar e ver se a gente consegue fazer uma seleção de bronzina aí para que fique tudo certinho. Ali tá fácil. Agora aqui já complicou um pouquinho. E isso é uma coisa que volta e meia acontece contigo? Acontece. Ah. Acontece. Aqui pode ser o caso até de bronzina misturada no lugar errado, né? Mas a gente vai conferir tudo agora. Se for esse o caso, na hora de lavagem de peça a gente se perde. Mas eu creio que não. Mas vamos averiguar agora. Essa parte não estava no script. Enfim, uma oportunidade para vocês acompanharem quando algo não sai como planejado, qual a solução que é encontrada, né? Por isso que tem que conferir. A gente disse no início do vídeo. Conferir sempre. Faz a metrologia, depois confere na Plastic Gauge. Vai conferindo, porque aqui nada pode dar errado. E vamos se der supor... errado em alguma coisa aqui vai ser um fracasso. Então, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, com a tua bagagem, um motor desse, se ele é fechado dessa maneira, o que você entende que são possíveis problemas que pode ocasionar? Não vai durar nada. Um motor que vai dar pressão de óleo baixa, né? Às vezes pode fundir esse mancal aqui que está mais apertado. Então, não pode montar desse jeito. Por isso que não se deve chegar da retífica, colocar as peças no lugar, e apertar e entregar, ligar o motor, entregar para o cliente. Não é assim que funciona, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí.
E essa folga, quem que determina? Qual é a folga ideal? O preparador determina. Se fosse um motor original, aqui dentro da minha oficina é montado na especificação original Volkswagen. Pega o manual, baixa na internet, se não tiver, e segue essa especificação. Vamos começar a medir as coisas aí, né? Vamos começar pelos colos do virabrequim. Então vamos dar uma olhada aqui no micrômetro. Essa aqui é a peça que vem original dele, para quem não sabe. Tem que zerar, né? Isso é só para você conferir o zero dele, né? Isso. 53,716. Se alguém comentar que eu faltei na aula de caligrafia, vai apanhar. Caprichei agora, vai. Tem que melhorar o zero. 703. Então esse tem uma avalização. Esse tá aí, tem essa pequena diferença mesmo. Esse daqui. Mas é muito pouco, viu, Thiago? Um centésimo. Não. Você tinha falado 713 e 703, é isso? Isso, um centésimo. Eu vou apertar de novo com as bronzinas. Engraçado que eu... Foi aqui, né? Isso aí dá uma diferença. Não, então, mas justamente tá igual, vamos dizer, ao 4. Eu vou voltar as bronzinas que eram. Entendeu? Você não vai trocar as bronzinas? A de baixo não, só trocou as de cima. Só de cima? Por quê? Não sei por quê. É o que fizeram. Eu prefiro confiar mais nas bronzinas do Thiago. E essas são do quê, Fernando? É a nova que comprou. Agora. Só foi a metade. Primeiro. E sempre tem que montar todos para conferir? Tem não que pode só montar todos. vamos dizer. Pode sim. Tá. Não tem problema, porque a gente não está apertando essa peça, né? Porque tem uma folga. A gente só está medindo a folga. Por exemplo, tem dúvida em aperta só para ver. Mas aqui como é 4 que deu diferença, então vamos fazer de novo. Você vê que ferramenta tecnológica? Não, mas a lentinha minha aqui eu vou ter que mostrar pro pessoal. Sai daqui, Popom. O que você está filmando? Vai. Aqui a lentinha é uma Toyotinha Bandeirante. Pode ser aqui? Pode. Termina aí. Tá tão bonitinho você com a pinçazinha aí. Vai ficar me zoando? Não. Isso eu uso nas motocicletas. Muito bom. O quê? CT. Você tem joguinho de chave T? Tem. Trouxe recentemente de viagem. E aí nas ferramentas da Beta vieram umas chaves. Umas Allen e Torx. É bom, né? Muito bom. Soltar os parafusos, parafuso de banco, de carenagem, essas coisas. Esse aqui eu ganhei de um amigo. É? Brasileiro? Ele foi para os Estados Unidos e trouxe esse joguinho para mim. Seu Arnaldo. Seu Arnaldo. Figura. Gosta. E é das antigas no automobilismo, hein? E acelera, hein? Acelera. E esse gosta. Tá. Daqueles que não vai envelhecer nunca, né? Porque tá sempre com um projeto, com... Não é ele que tá com o Fusca? Né? Motor 2.5, eu acho, uma coisa assim. Motor Pauter, eu acho que é. Não, é nível drogas pesadas, né? Nível hard? Nível hard, né? Então, só para vocês entenderem, o Fê tá montando agora com as bronzinas aqui da capa do Mancal, com uma que tava no motor, né, Fê? A primeira, né? O motor nunca tinha sido usado, mas como a gente mudou algumas coisas, a gente resolveu fazer um novo ajuste com
com bronzinas novas. E foi para essa retífica, né, aqui de São Paulo. E aí não bateu nada com nada. A gente voltou as bronzinas que estavam no motor, e agora a gente vai ver, né, o que a gente vai precisar fazer aqui, se vai bater as medidas. A gente tem ali tudo anotado, as medidas do virabrequim. Qualquer coisa a gente faz um remanejo aí, para ver se consegue chegar na medida que a gente quer. Né? Eu gostaria que tivesse a mesma medida do outro motor. Tudo batendo, vamos dizer. Tudo certinho. E são folgas muito próximas também, né? Ô Fê, por exemplo, você vai fazer um motor 16 válvulas, um motor 8 válvulas, ou um bloco alto, bloco baixo. Isso você usa folgas diferentes ou para você são a folga está mais no uso, na utilização, né? Como a gente vai ter aí eu vou acompanhar esse carro, a gente vai ter um processo de amaciamento muito bom, eu vou estar sempre em cima aí, eu não vou usar folgas extremas, né? Aquele motor de corrida, né? Então, é um carro que anda na rua, né? Então, a gente vai fazer um motor muito parecido com o nosso motor do Golf, né? Então, 1/100º a mais de folga, né? O motor do Golf já tem um pouco mais de folga de mancal e de biela, por ser um motor bem mais bravo que o motor original, né? Então, isso é estabelecido antes, no projeto inicial do motor. Como a folga de pistão também, né? O tipo da liga do pistão também, o fabricante te recomenda uma faixa para você trabalhar, né? Então, de 5/100 a 9, aí o preparador, na expertise dele, escolhe o que ele vai querer, né, o que mais dá certo para ele, por exemplo. E aí a gente vai fazendo dessa maneira aí. Que é muito na hora de voo mesmo, Fê? É. É de tempo Se fosse um motor de corrida, né, que ia esquentar demais, numa categoria que não pode usar radiador de óleo, por exemplo, aí seria uma outra folga, né? Isso varia muito conforme o... Por incrível que pareça, já existiu categorias que no automobilismo que não poderia usar um radiador de óleo. É muito do regulamento, né? Hoje eu não sei como é que tá essas coisas aí. Mas como aqui é tudo livre, a gente vai deixar o mais justo possível aí, que funcione. A ideia é ser o mais durável, vamos dizer. Exatamente. A folga muito grande, o motor vai durar menos. E com a folga muito apertada, dependendo da utilização, o motor chega a não dar uma volta num circuito, né? Imagina. Então, Meu Deus. aí é de chorar, né? Nossa Senhora. É muito tempo, né? Você desenvolver um motor de performance de uma maneira séria, desde a escolha dos componentes, a definição do projeto, a escolha dos componentes, é tudo um caminho muito longo, né, Fê? É. Não é um negócio de prateleira, né? Não. Por mais que tenha peça boa para vender, do jeito que você quer, a experiência do preparador vai definir aí o sucesso de todo o projeto. E muitas vezes a diferença da durabilidade do motor tá no centésimo, tá no ajuste, tá, né? É uma coisa muito sensível, mas que às vezes pode ser o suficiente para... No ajuste, no amaciamento, isso vai depender de muita coisa. Bom, Fê, aparentemente com essa bronzina ficou melhor do que estava, né? Sim, vamos medir agora. Mas, como em motor não existe nada que é aparentemente, você tem que medir. É isso aí, são todos iguais. Mas não é o ajuste que eu quero. Tá. Por quê? O ajuste que eu quero seria parecido com esse, né? Que tá com menos folga ali? Tá com menos folga. Então ali a gente vai ter que trabalhar. E o trabalho que você faz é na bronzina?
Não, é no virabrequim. Ah, não vira brequim mesmo. É. E aí você tem que mandar tudo de novo. Você tem que mandar bloco, vira brequim, tudo. Sim. Entendi. O que dá pra prosseguir é no outro, né? Vamos fazer isso. Bora. Esse aqui vai ficar mais um tempinho aqui. E vamos concentrar no outro. Vamos nessa então. Vamos tentar. Mas aí o que você precisa? Um novo jogo de bronzina KS 0,25, que esse é 0,25, né? Vamos tentar fazer isso, vamos ver se a gente dá sorte. Senão, o virabrequim vai pra retífica. Para vocês vai ser rápido. A diferença de uma bronzina dessas do mercado paralelo para as bronzinas originais é a classificação, Tá. né? Na fábrica, quando a montadora pede, eles classificam as bronzinas. Uma que sai um pouquinho mais gordinha, outra mais fininha e tal, eles classificam fazem pelas isso. cores, a pedido da montadora. Só que para o mercado paralelo não tem toda essa atenção, né? Então você tem que comprar mais, às vezes mais de um jogo. E classifica elas. Vamos ver se a gente consegue chegar onde a gente quer, né? Aí tem fabricantes que tem esse processo mais apertado de folgas, né? De tolerâncias. Mas e nas de performance, por exemplo, como as que você usa nos Evos? Ela tem essa variação também? Tem, mas aí eles classificam, né? Aquela vai pro vira X, né? Aquele final do código X. Então elas já vêm agrupadas. Ela já é com mais folga. Entendi. Que é sortido. Isso. Agora, eu não sei, no caso dessa marca, se é feita já de propósito, né? Por quê? Porque são 25 centésimos, né? Uhum. Então, pode ser que seja feita de propósito. Mas mesmo se você medir com equipamento, não é um equipamento que eu tenho, um equipamento, né, de ponta, você vai fazer as medições e vai encontrar diferenças, não tem jeito. Isso é natural. Bom, só para vocês entenderem, o Fernando fez acho que uma terceira ou uma quarta medição aqui com o Plastic Gauge. E ele decidiu agora fazer uma outra conferência com o súbito. Então, basicamente, ele montou os mancais sem o virabrequim para justamente conferir o diâmetro dele, certo, Fê? Isso. Valeu, tchau. Ele nunca montou assim também. Aí não, se ele tivesse falado, não, já montei, mas não dá. Eu Incrível, nunca né? montei assim tão apertado. 1 centésimo é Acho melhor não arriscar. tomada a decisão, Fê. Não tem o que fazer. Você Concentrar no tentou outro. algumas variáveis, não chegou no que você queria. Conferiu aí de várias maneiras, muitas vezes. Quando a gente tem um colega é bom a gente perguntar, né? O Fabiano, ele é fera nisso aí também, então... Fabiano trabalha com a gente na equipe de rally e tem uma equipe de circuito, Isso. né? E trabalhou com o Fê muitos anos, enfim, são super amigos. Quando um amigo indica, não, pode montar e dá certo, mas... Um amigo que você confia, né? Não, amigo você tem que confiar, né? E é isso. Então vai ter que ser feito o retrabalho no virabrequim, infelizmente. Como a gente citou, foi para a retífica para fazer esse trabalho, mas não ficou bom. Melhor assim do que, né? Vamos que vamos. Então vamos terminar o outro, Isso. né? Bom que a gente tem dois, ó. Quem sabe a gente não muda essa distribuição, monta um motor num carro, outro no outro. Vamos ver. Vai que esse daqui fica bom demais, a gente fala, não, vai esse pro GLT.
que é essa graxa, Fernando? Isso é uma pasta de montagem, né? Uhum. Que ajuda nas primeiras partidas, né? Que a lubrificação ainda não tem a pressão correta aqui. Uhum. Aqui eu não lubrifiquei as bronzinas laterais, né? Por quê? Porque eu tenho que conferir a folga do vira. Daqui veio da minha garagem dos Estados Unidos. Comprei uma vez para medir empenamento no disco do que carro? Corvette, talvez? Do Corvette, é. Acho que foi isso. Ô Fê, explica pra turma, já que você tá com o pistão em biela na mão, o que tem de diferença num motor desse para eles entenderem de um AP 1.8 tradicional? Bom, aqui a gente usa um pistão vulgo boxer, né? Esse pistão baixinho, com anéis bem fininhos, né? Para reduzir atrito. A gente tem uma biela bem leve, né? Essa é uma biela Sainz, material 300M. É bem resistente, né? Ó, prisioneiros aí, parafusos ARP, L19. Isso proporciona uma resistência extra no motor aspirado, né? A gente tem aqui o pino de 18 mm, virabrequim de 1.8, né? Então, proporcionou pra gente poder aumentar, com esse pino pequeno, a gente pode aumentar o comprimento da biela, né? Que aqui eu acho que está em 149 milímetros, não é isso? A gente mediu, né? Então, a gente tem um conjunto aí mais capaz de fornecer a potência em alta, né? Arrastar menos no cilindro, né? Você tem menos perda por atrito nesse Lateral. no lateral do pistão. Então, e fora isso, para mim, o mais importante é você ter mais suavidade no motor, né? O AP, ele é um ótimo motor, mas ele não é um motor suave. O AP 1.8 e 2.0 é um motor meio áspero, né? Gera grande potência e tal, mas ele não te entrega aquele refino, aquela suavidade, aquele motor que você não escuta funcionar, né? Então, aqui a gente está indo para esse caminho, ficar um carro gostoso de ser conduzido, né? Você vê que o motor ele estica a marcha, ele quer cada vez mais, né? Ele não força por querer rotação. A gente pode montar um outro com comprimento, um 4x4 e tal, que tem até a mesma potência, mas ele não é um motor tão suave quanto esse, né? É a mesma coisa do Cevel 1.9 e 1.6. 1.6 é uma coisa sem fim. E 1.9 você vê que ele chega no fim dele, assim, né? Então, é um pouquinho mais áspero, né? Tá. Aí, aqui, o pessoal fala muito de RL e tal. Eu enxergo de uma outra forma, né? Lógico que aqui está longe do que eu gostaria que estivesse. Mas o comprimento da biela, para mim, para o motor ser perfeito, ele tem que ter 4 vezes o curso do motor. Aí é um motor que dá para você aprontar o que quiser. Isso eu estou falando em 8 válvulas. Aí vira um motor esportivo. Mas é muito difícil da gente ter isso, né? Isso existe em carro ou isso é mais motocicleta? Não, mais motor próprio para alta performance. alta performance, né? E tem carros que se aproximam aí de 3.5, que eu considero o valor ideal. 3.5, 3.6, né? Tudo próximo a isso, né? É um valor ideal para você atingir altas rotações em um
cabeçote de 16 válvulas. Em 16, tá? Porque o 16 válvulas, ele naturalmente ele já estica melhor, né? Ele já tem o cabeçote ele tem vazão, ele tem volume, ele entrega volume com velocidade, né? Os cabeçotes mais atuais, né? Então, eu tenho reparado isso ao longo dos anos e as instruções que eu tive também, eu pude comprovar que isso faz um efeito enorme no motor. Por exemplo, se você aumenta o comprimento da biela, você não precisa abrir tanto o duto do cabeçote, né? Isso por quê? Porque você vai ter a velocidade do pistão média e a velocidade máxima diferente, né? Porque ele vai cruzar menos, né? Então, ele favorece, né, você atingir altas rotações, fora a perda por atrito, né, que você tem aqui. Então, é bem melhor sempre ter uma biela comprida. Por que não faz a biela de 1 metro? Porque não vai caber dentro do capô, né? A melhor biela, o melhor comprimento de biela que tem é o infinito. E que motor que você acha que tem esse refino, vamos dizer, de fábrica, assim, em termos de performance? Tem algum que te vem na cabeça, assim? Tem das motos, né? É de moto mesmo, né? Tem de moto. E aí, a maioria aí, motor esportivo mesmo, é sempre acima de 3.5, né? Essa razão de curso pelo comprimento da biela. Isso. Entendi. Isso não influencia no torque, né? Pelo contrário, ele até ajuda o torque. Muita gente confunde, né, com o motor quadrado ou subquadrado, o motor que tem mais curso, com o motor, por exemplo, da mesma cilindrada, 1.8. Um tem 70 de curso e o outro tem 80. O motor com 80 de curso, ele vai ter naturalmente a vocação para o torque, né? E o outro para rotações mais altas. Aí se você aliar pouco curso, pistão maior, uma biela comprida, é naturalmente um motor capaz de atingir altas rotações e altas potências. O contrário, um motor pouco curso. Bastante curso e pouco pistão. Biela curta, porque a gente não pode exagerar, porque senão fica enorme o bloco. Um cabeçote 8 válvulas e um pistão pequeno, fica um motor econômico de baixas rotações, forte de baixa, vira um trator, né? Fica muito bom dirigir a baixas rotações. Só que deu 3.000 giros, você já começa a sentir que o motor não está querendo girar mais. Aí tem essas coisas aí, né? Mas aqui a gente está caminhando para um bom caminho de performance, né? Ah, sim. Não deu para fazer muita coisa, né? Porque o bloco é limitado. O ideal seria uma biela muito mais comprida, um bloco alto e tal. Mas o carro não é um carro de corrida, não é um carro, não é um track car, não é nada disso. É um carro para andar na rua. Melhora um pouco, a gente já vai sentir, ainda mais com o conjunto mais leve, todo balanceado, coisa boa. Então, um cabeçote bom que o Júnior vai fazer. Vai ficar muito legal. Aqui não é... A gente não vai ter esperança de ter 200, 250 cavalos. Não, nada disso. Aqui vai ter que ser gostoso de dirigir. Um carro confiável, que vibre pouco, suave, né? Uma coisa é você ter bastante torque embaixo e outra coisa é o carro ser gostoso. O carro tem que ter torque, mas tem que ser controlável. Não adianta um motor com baita curso, um motor que é um cavalo de baixa rotação, mas aí você tem que ficar suavizando esse motor na injeção eletrônica, né? Quietando ele. Você entendeu? Então, a gente tudo tá tem falando, sua medida, né? E a gente está falando de um carro pequeno, de um carro leve. Isso. Né? E que tem uma proposta, né? Um GTI, né? Um carro para ser um carro prazeroso de dirigir, né? Tanto é que a gente não exagerou em tamanho de borboleta, nem nada, né? Para ter um pouquinho mais de dirigibilidade desse carro, né? 4 TBIs, 40 milímetros. Já trazem um comportamento áspero, entendeu? Teoricamente, para o carro. Então, né? a gente vem para esse lado aqui e dá uma suavizada nesse negócio aí.
Lógico que se fosse querer mais potência, eu usaria uns TBI de 45, um comando maior. Mas aí eu acho que foge da proposta. Né? E talvez isso seja uma das coisas mais importantes para vocês que comentam sobre TK, por que você não montou um motor 16 válvulas no Golf e tal? Porque justamente eu queria ir para esse lado simples de concepção de motor 8 válvulas, como era o carro há 42 anos atrás, quando ele nasceu, só com a performance que ele nunca teve original. E eu garanto para vocês que o que ele vai ter aqui de performance, de potência, enfim, isso o GTI da primeira geração nunca sonhou em ter. Então, é bem isso, né? Exatamente. Muito bom. Continuar os trabalhos, então. Esses anéis têm alguma característica especial? Não. Não é da NASA, mas é uma coisa muito boa, né? O anel japonês. Que eles usam lá. Que eles distribuem. Na Argentina? Você fala? É o famoso anel NPR. Né? Acho que é o anel mais usado por eles lá. Bom, nunca tive problema com esse anel aí. Gozado que a fábrica desse anel é uma coisa meio escondida, né, cara? Você não ouve, não tem site, pelo menos um tempo atrás. Coisa meio esquisita. A caixinha dele é feia. Só que é um puta anel. Funciona bem, viu? Nos Fiat você usa o quê? Esse. Se é uma caixa feia, se você olha, você não compra. Então, a gente vai apertar aqui os parafusos da biela de acordo com a especificação do fabricante. Existem dois tipos de aperto. Um aperto mais convencional, que é aplicando o torque, normal com torquímetro, e outro que é ir verificando o estiramento do parafuso, né? Eu não precisaria nem do torquímetro para fazer esse tipo de aperto. Mas eu coloco lá 2 quilos, vou olhando. Quando ele começa a estirar, quando começa a esticar, ele não pode esticar mais que 5 centésimos de polegada. Porque aí o parafuso, ele passa do estado de elasticidade plástico. E aí vira no plástico, que é onde ele não volta mais. Então E aí o parafuso está danificado. Então ele tem que ter uma deformação plástica dentro dessa tolerância. Isso. Vamos aplicar aqui nele 3 quilos, vamos ver para onde ele vai. Que é bem baixinho o aperto. A gente verificou que ele está 0, né? Vamos verificar aqui o quanto ele esticou e se já esticou. Bem pouquinho, ó. 1 centésimo e meio. Vamos botar 50 agora. Ali tá 2 centésimos, né? Vamos ver para quanto vai agora. Mexeu bastante. Foi o que mais mexeu. E agora ele começa, né? Ficar próximo do limite dele. Eu acho que o que mais vocês podem ver é que é um trabalho que exige muita atenção aos detalhes e principalmente muita paciência. O conceito de fazer uma vez e fazer bem feito não significa que seja rápido, pelo contrário. Tem que ter muita calma, muita ferramenta e muito conhecimento também. Então a tua referência é isso daqui, não é o torque máximo. Não, eu gosto de atingir o torque especificado, né? Uhum. Aí, mas eu vou olhando ali. Uhum. Se ele quiser passar, eu paro. E tem formas de você modular isso, do tipo você... É só ir devagarzinho. Devagar, né? né? Você vai vendo quanto ele vai... Uhum. Ele vai mexendo aí. Aí. Agora chegou
No torque máximo ele mexeu então, quase 4. Tá bom, perfeito. Vamos para outro. Esse que está finalizado. E a tua ideia é facear para... Vai por nitro? Não. A ideia atual não seria. Seria fazer ele a álcool. Mas se você falar que... De qualquer forma, eu quero ele rente aqui. Se falar que não vai por nitro, eu vou deixar ele um pouquinho para fora. Pode falar o que você... Não, um pouquinho de nitro sempre dá para pôr, né? Sim que eu gosto. Veja, faz o que... Tem carta branca. Não, aqui eu vou mudar, TK. Aí eu já tiro essas manchinhas aqui, ó. Depois eu faço o serviço de rugosidade de novo. Fê gastou uns dias aqui acertando a rugosidade dessa bloco face. muito velho, muito feio, né? Mas assim o motor ele fica ineficiente, né? A gente está buscando eficiência no motor. Por quê? Porque aqui você não vai ter aquele ângulo de squish ou quench, né? Então não tá certo isso. Vamos fazer... Explica, pessoal, o ângulo de squish, assim, ele é uma zona, né? Sim, por exemplo, Que... sempre tem no cabeçote uma parte aqui, tem carros que tem motores que tem até 5 lugares, né? Vamos que é mais exemplificar próximo aqui. da face. Isso, vamos pegar uma coisa plana e transparente. Aqui. Imagina que isso aqui é a face do cabeçote. E o cabeçote do AP, ele tem aqui uma parte que ele é mais rasa, né? Uhum. Então o pistão, quando ele está subindo, faz com que esse pouco espaço que tenha aqui, ele crie vários vórtices para ajudar na mistura do combustível, ela se quebrar as moléculas, né, do combustível que ainda está em gotículas. Uhum. Então, todo motor tem que ter isso. Montar assim é inadmissível. Para mim não rola. E normalmente essa posição ela é oposta à posição da vela ou não? Independe? Depende do motor, né? Tá. Por exemplo, um 16 válvulas, sempre a vela está no meio, né? Mas isso é bem estudado, né? Existe na engenharia o cara certo, né, em cada fábrica de desenvolvimento, só para estudar a geometria de câmara de combustão. Então, na hora do projeto do motor, eles escolhem lá o que eles preferem e para que vai ser o motor, né? Uhum. O que eles querem atingir, e eles buscam um formato de câmera em específico. Uhum. No caso aqui é uma câmera antiga, né? Não tem muito mistério, né? Mas Que isso é uma coisa que não pode ser modificada a câmera. Esse desenho da câmera. pode ser modificado, mas você tem que testar o que você modificou, né? Então às vezes você perde 1, 2, 3, 4, 5 cabeçotes aí. Então eu prefiro manter a geometria original do motor, porque eu sei que aquilo ali foi feito e está funcionando para alguma coisa. Por exemplo, se é para economia de combustível, é para eficiência em baixas rotações. Perfeito. Né? Então a gente vai ter esse ganho aí. Deixar assim não rola, não gosto. Porque basicamente aqui ele está destachado, vamos dizer. Não, porque aí você poderia tirar um pouco do cabeçote, né? Uhum. É mais por conta disso mesmo. É, mas por conta de eficiência, né? Vamos fazer direito. Aqui a gente vai mandar até tirar as manchinhas, ele vai chegar onde a gente quer. A gente estava com medo, né, de deixar isso aqui muito baixo. Sim. Mas agora vai... É, porque você não sabia isso daqui, né? Não. É. A gente fez uma continha básica lá e tal, né? Mas sempre foge um pouquinho. E o Fê estava tolerando montar um motor com essas manchas, mas ele estava bem incomodado assim. Agora vai dar para chegar onde a gente quer, né? Porque vai baixar um pouquinho aqui. A gente tem quase 2 milímetros aqui. Então, vamos fazer aí. Eu vou conversar com o Júnior para ver qual é a câmera que ele vai fornecer pra gente. A gente decide o quanto a gente pode tirar aqui.
né? Mas vai ficar legal. Pena que não deu para finalizar os 2 motores hoje, né? Mas eu acho que quem acompanhou o vídeo até esse momento, eu acho que pode entender que muitas vezes o caminho é mais legal até do que o resultado final. O que eu quero dizer? O resultado final aqui seria essa parte de baixo toda fechada. Mas eu acho que a oportunidade que vocês tiveram de não só ter uma aula de performance assim, com vários pontos que são importantes no desenvolvimento de uma mecânica de performance, mas também entender o que um preparador de motores olha no momento da montagem e as decisões que ele tem que tomar, muitas vezes na casa do centésimo, que podem resultar na durabilidade ou não daquele motor, né, Fê? Sim, e o desempenho também, né? Se o motor se tem pouca eficiência, ele vai consumir muito e não vai ter o desempenho desejado, né? Uhum. Então, não adianta, isso aqui é demorado, não tem jeito, faz devagarzinho, não deu certo, faz de novo, né? Não adianta montar o motor já com um defeito, né? Não pode passar esse tipo de coisa. E a gente volta depois aí. Esse ponto é tolerância zero mesmo, no seguinte sentido, né? Exatamente. Se tem algo que está no teu olho que pode ser evitado, você vai fazer. Sim, claro. Que é isso, né? E são aquelas decisões. Pra vocês terem ideia, o Fernando trabalhou, ele falou uns 5 dias aqui nessa face do bloco para chegar na rugosidade que ele entende que é a rugosidade ideal para ter a vedação no motor. Uhum. E ele vai ter que refazer isso. Não tem problema, vamos Mas fazer é de isso, novo. porque aqui é o olhar é pro resultado final. Né? E o resultado final é o motor performar da maneira como o projeto foi desenvolvido, né? É isso aí, com calma, pensando nas coisas, para sempre oferecer o melhor, né? E você quer o melhor, e eu quero que saia o melhor também. Então a gente vai refazer algumas coisas e a gente volta aí a montagem com os 2 motores em uma outra hora aí. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre um grande prazer estar aqui e poder viver esses momentos juntos. E eu espero que vocês tenham curtido assim como eu curti estar aqui. Valeu, Fê. Valeu. Obrigado, turma. Até a próxima.